Olá, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Contando Histórias, Compartilhando Testemunho. E hoje nós temos aqui a honra de receber a Beatriz, essa mulher que traz um testemunho edificador. Aquela pessoa que passou por obstáculos, mas ela não deixou os obstáculos paralisá-la. E eu quero, Bia, que você venha se apresentar para essas mulheres que estão ali do outro lado da tela. Oi, Monique. Oi, você que está assistindo aqui mais um episódio, né? Eu estava falando com a Monique quando a gente se encontrou agora, que hoje de manhã eu estava assistindo um episódio. E aí eu estava ali me arrumando e com dificuldade, né? Com meu filho no meu pé e chorando e a casa coisa para arrumar. E eu falei e assistindo o episódio da Águida. Isso. E aí eu falei assim, nossa, mas que correria, será que eu vou conseguir me arrumar? E eu vi a Águida, o testemunho da Águida, eu falei, eu vou conseguir me arrumar sim. Então eu espero que quando você assiste esse episódio, você pense, eu vou conseguir sim. Se a Beatriz passou se a Águida e venceu, conseguiu, se a Bia exatamente. venceu, eu também vou vencer. Obrigada, Amém. Monique, pelo convite, viu? Para mim é uma honra saber que você, né, tem essa imagem que eu posso trazer algo que edifique. É um projeto seu, do seu coração, né, tão pessoal. Então, eu me sinto muito feliz em ter essa confiança sua. Oh, meu amor. E eu sou Ana Beatriz. É difícil a gente se descrever, né? Sim. Eu sou Ana Beatriz, eu nasci num lar cristão. Eu tenho hoje 30 anos. Sou casada com o Gabriel, mãe do Joaquim, de 8 meses. Eu sou formada em design de interiores, curso hoje uma nova graduação em jornalismo, então eu gosto muito da área de comunicação, até demorei muito para entrar nela. Mas hoje eu estou numa segunda faculdade, né? Hoje eu trabalho atualmente numa secretaria do governo e sirvo na minha igreja local, né? Hoje nós estamos juntas ali na Sara, a gente tem um trabalho lá com crianças muito bacana, né? Hoje a gente cuida de mais ou menos 70 crianças e pré-adolescentes. Que legal. Então tem sido um trabalho bem legal de fazer, principalmente agora, né? Que eu também tenho filho. E é mais um desafio, mas estamos aí. Por enquanto é isso, né? Mas cada fase a gente se descreve de um jeito diferente, né? Bia. Por isso que eu acho que é tão difícil se descrever. E a sua descrição aqui já é um testemunho. Eu sou mãe do Joaquim de 8 meses, estou numa segunda graduação, trabalho, tenho um ministério, então já estamos começando aí com um grande testemunho, viu? O povo até me pergunta, você está bem? Eu falei, eu estou viva. Bem, assim, é uma coisa forte. A gente está conseguindo fazer tudo, sim. O filho está vivo, eu estou viva, o marido está bem, então está tudo bem. Sim. Bia, a gente teve uma conversa aí um ano atrás, eu acredito que foi mais ou menos isso, né? Um evento da igreja, que naquele momento ali eu estava ainda com o projeto do Contando Histórias, compartilhando testemunho ali ainda no ventre. E eu lembro que Deus, ele me colocou para eu colocar nomes de mulheres para sentar nessa cadeira. E o seu nome foi dito a partir daquele momento que você contou o seu testemunho. E ali eu falei, meu Deus, essa história, o que ela passou, muitas vezes outras mulheres estão passando e se questionam, se perguntam, mas o porquê isso, né? E é sobre essa sua caminhada com Deus. Esse seu processo, como você disse, você iniciou a sua vida já dentro do lar cristão. Sim. E foi tudo perfeito, né? Eu sou filha de, ela vai mencionar aqui, né? Filha de pastores. Então, isso me blindou e minha vida foi plena. Foi assim, Bia? Ele até que tentou me blindar, né? Eu vejo ali que meu pai tentou me blindar, meus pais tentaram. Sim. Um período. E até conseguiram, né? Por um longo período. Mas, quando eu cheguei ali aos 19 anos, mais ou menos, houve uma transição, né? Eu morava em Maceió, nasci em Maceió. E meus pais se mudaram por conta da igreja de Maceió para Natal. E aí, né, nessa transição, meio que eu, olhando hoje, né, 11 anos depois, eu vejo como a minha inocência ficou lá em Maceió, sabe?
porque foi um local que meu pai tinha muito apoio, tinha muita gente do lado dele, era uma igreja já grande, mais estruturada, então ele tinha um apoio e não estava tão só. E já quando a gente mudou para Natal, meio que ele não conseguiu sustentar essa proteção que ele tinha comigo, né? Então, em Natal, a gente chegou pisando em ovos na igreja, aconteceram muitas situações, e eu comecei a ver pessoas que traíam, facada nas costas, assim, né? Que você levava de situações, e estava ali eu sozinha, né? Meus irmãos tinham ficado morando em Maceió, e foi eu e os meus pais por algum tempo, só nós três, em Natal. Então, eu vi que ali o apoio era nós três, era eu por eles e eles por mim. Sim. Então, eu comecei a enxergar situações que eu não via na igreja antes. Não que não existiam, né? Elas sempre existiram, mas ele me blindava. Eu era caçulinha. Exatamente. Né? E assim também, né, Bia? A sua maturidade, o tempo vai passando e a forma da gente também entender as coisas, enxergar as coisas, fica mais clara, Vai né? mudando. Isso. E aí eu cheguei a começar uma graduação em Natal. E aí eu não continuei por questão financeira mesmo. Eu comecei a iniciar arquitetura lá. Eu me formei em design de interiores em Natal. Eu falei, o curso de design eu queria algo mais amplo. Vou tentar arquitetura, mas é um curso um pouco mais caro, né? Sim. E aí eu me vi ali numa situação no meio do curso que eu falei assim, não, tá muito pesado financeiramente. Eu vou sair aqui um pouco para trabalhar. Com o meu pai, né? E a gente cuidou de uma loja. E nessa meio de situação, a minha irmã tinha casado. Eu que vivi a vida todinha dividindo o quarto com a minha irmã. Meu irmão estava para casar. E eu ali me vi muito sozinha. Sim. Sendo que em Maceió eu tinha todo o apoio. E aí, quando chegou em Natal, não. Eu, tipo assim, se vira, filha. A vida é assim. Ninguém vai mais passar a mão nas tuas costas, não. E aí, claro, meus pais enfrentando as dificuldades dele, fazendo, né, o papel deles. Mas aí eu comecei a cair a ficha. Nossa, então é assim. Então tem que pagar isso, então tem que fazer isso. Então na igreja, na verdade, é isso. Essas são as dificuldades. E aquilo ali me deu uma reviravolta emocional que eu não esperava. E eu me vi, uma vez a gente viajou com a minha família, né? Eu tenho família no Rio de Janeiro. E aí eu viajei para o Rio e no meio de um shopping, numa praça de alimentação, não sei se eu cheguei a comentar isso com você, eu tive minha primeira crise de ansiedade. Não. Num shopping. A gente estava num shopping em Niterói, que minha irmã já tinha casado e morava lá. E aí, nesse shopping, eu comecei a chorar, no meio da praça de alimentação. E quem me conhece sabe, eu sempre fui muito comunicativa, muito alegre. E aí, o shopping estava lotado. Era aquele shopping perto de comercial, então Sim. muitos trabalhadores foram almoçar. Então, estava naquele horário de pico, aquela barulheira, e aquilo foi entrando em mim, tipo filme, que passa aquela cena assim da mente dando um circuito. E aí aquilo foi mexendo comigo, e aí eu desabei em choro no meio da praça de alimentação. Aí eu chorando, aí minha mãe, minha irmã, sem uai, entender. Bia, o que você tá chorando? O que aconteceu? Eu falei, não sei explicar, eu tô me sentindo bem. Parecia que eu tava sem ar, sufocada. E ali foi minha primeira crise de ansiedade, foi um pânico mesmo, né, que eu tive. E aí, quando eu voltei para Natal, eu tava mal. Até nessa época eu me relacionei com uma pessoa que depois eu percebi que foi para suprir algo que emocionalmente estava faltando, né? Nada da pessoa, mas foi algo meu assim. Você não estava preparada. Então isso, né? Acabei assumindo um relacionamento que não devia e aí foi aquela loucura. E começou e eu fiquei muito mal, até que uma prima minha falou, Bia, por que você não procura um psiquiatra? Né? Isso você tinha quantos anos? Eu tinha 23, Sim. 23, 24, por aí. Acho que 23. E aí ela falou, por que você não procura um psiquiatra? Você tá sentindo mal. E aí eu descontava muito na comida. Engordei 20 quilos ou mais. Descontava na comida. Quando todo mundo ia dormir, eu ia pra cozinha. Comia enquanto estava assistindo alguma coisa, vendo alguma coisa. Então, tava assim, afundada sem saber. Sim.
né? Porque aparentemente minha vida era boa, nunca me faltou nada. Meus pais sempre me levavam para as coisas, eu tinha tudo em casa, tinha quarto, comida, tinha tudo. Então, assim, por quê, né? Eu ficar tendo crise, surto, não faz sentido, né? Porque a gente sempre pensa isso, né? Que a pessoa, quando ela está passando por esse tipo de situação, ela é desencadeada por algo ali que a gente consegue enxergar. Não é assim. Então, por isso a gente precisa também, Bia, estar muito sensível aos sinais, né? Ao cuidado. E entender que a ansiedade, né? Que a depressão, que a ansiedade são situações que precisam sim ser tratadas, ser cuidada, ser observada, porque, como você falou, a gente está ali na igreja e acha que, né, esse blindar é a gente não passar por coisas que a visão humana, espiritual, vamos dizer assim, nossa, só acontece lá fora. Sim. E não é. Sim. Ainda mais depois de vencer. Sim. Foi uma coisa que eu comentei com uma pessoa um dia desses. Eu falei assim, sabe o que é engraçado? Eu passei por todo esse processo, fui ao psiquiatra, graças a Deus por essa minha prima que falou isso, porque eu não tinha nem pensado. O que é que eu vou fazer no psiquiatra? Eu? Não, eu tô bem, eu cresci bem. Sim. O que é que eu psiquiatra? O que eu quero com isso? Então, essa minha prima abriu os meus olhos. Aí eu fui ao psiquiatra, fui para terapia, para o psicólogo. Foi maravilhoso, um período de conhecimento em que ela viu a minha vida de fora e ela falou, ó, Bia, é isso aqui, você sobrecarregar essa área. E assim, foi maravilhoso para mim, porque eu era uma pessoa que não conseguia colocar para fora. Então, depois de todo esse processo, eu passei a conseguir conversar, falar. Tanto é que quando eu falava alguma coisa mais séria, eu chorava, eu não conseguia. Entendi. E aí eu comecei a fazer exercícios de anotação. O que eu queria botar para fora que eu não conseguia? Eu anotava para conseguir falar com alguém, resolver alguma pendência, alguma briga. E aí esse exercício de autoconhecimento foi assim fantástico para mim. E depois que eu venci isso... Só uma pausa, Bia. Você falando aí sobre, né, ir para o psiquiatra, né, ter um acompanhamento. Isso há quantos anos atrás? Isso há o quê? 7 anos atrás. Ou seja, há quase 10 anos atrás. Uhum. E a gente vê que hoje ainda tem muito tabu. Ainda tem. Ah, mas é crente e vai para o psicólogo? Ah, e é crente e vai para a terapia? Isso é de Deus? Gente, a gente precisa tá com a mente, com o entendimento que o Senhor, Ele levantou profissionais para ajudar. Sim. O importante é encontrar profissionais que são íntegros, profissionais que estão ali competentes para te direcionar. Sim. Mas são áreas muitíssimo importantes, né? Na nossa igreja, a maioria ali, eu digo, né, dos pastores, dos bispos, eles têm essa graduação, ele tem esse entendimento até para saber lidar com as emoções. Porque é tão importante a gente identificar isso Sim. Antes do boom, né? Imagina, se eu não tivesse tido essa prima que tivesse me dado essa direção, eu ia acumular isso por anos e anos, porque para mim não era algo normal ir ao psiquiatra, né? Procurar essa ajuda. Então, se é tão bom ter alguém que instrua você, que abra a sua cabeça e fala assim, procura, vai, Sim. Você precisa, né? E quando tudo isso passou, eu conversando, né, como eu estava dizendo, com essa pessoa, eu falei assim, a depressão, a ansiedade é como um espinho na carne. Você não vai se livrar dela, mesmo depois do tratamento, tá? Eu fiquei aí nessa questão de tratamento mais ou menos 1 ano, de Sim. medicação, e desmame, terapia. E depois eu percebi assim, que não era uma coisa que só porque eu passei 1 ano me tratando eu ia me livrar. É uma coisa que sempre está nos assolando. Né? Cada um tem uma dificuldade. Hoje eu sei que a minha dificuldade é não vacilar, é sempre estar me blindando e me autoanalisando para saber se eu estou a ponto de ter algo que me dê um gatilho. Então eu sempre... É tão bom se conhecer porque você sabe até onde você pode ir. Sim. E eu comentei com essa menina assim, eu falei, vou te falar uma coisa. Você está fazendo um tratamento, essa menina está fazendo tratamento de ansiedade. E eu vou te falar, depois que você terminar o tratamento, a luta continua. Todo dia vão vir setas, vão vir situações que vão tentar te desestabilizar. Sim.
Mas sabe qual é a diferença? E qual é o bom de você ter passado pelo tratamento? Porque você vai saber onde o teu calo, onde pisa Dói. no teu, Onde no o teu calo calo, onde dói, o calo né? dói, exato. E aí você vai saber que quando você pisar nesse calo, alguém pisar, você fala, opa, aqui não. Sim. Então você vai trabalhar para fugir disso e não precisar passar novamente por todo esse processo, mas também se precisar, né, passa. E você falando aí, Bia, tem esse ponto muito essencial, da gente estar ali rodeada de pessoas certas. Hein? Eu sempre menciono isso, né? A importância de estar com pessoas certas, de estar no ambiente certo. Eu falo assim, a pessoa que ele foi alcoólatra, ele não pode mais estar em ambientes que vai trazer essa lembrança. Sim. Ele tem que estar se blindando para não cair. Sim, A pessoa que tem outro tipo, então assim, e eu vejo que cada situação, que cada dor, igual você falou, né? Cada um tem ali o calo, cada um tem sua cruz, é algo que o Senhor trabalha e é exatamente para Deus mostrar que é Ele, né? A Beatriz, ela veio de um lar cristão, ela veio, né, toda blindada, toda protegida, e aconteceu isso, e vem vários questionamentos. Mas eu vejo, Bia, que é o momento também do Senhor falar assim, você está entendendo que a dependência é comigo? E a hora de conhecer qual é o meu Deus, não o Deus dos meus pais. Exatamente. Não é? E aí foi muito importante porque eu passei a conhecer o meu Deus, não o Deus dos meus pais. Nossa, isso é muito importante para autoconhecimento, para tudo. E no meio desse turbilhão, foi quando eu recebi uma ligação, né, da bispa aqui da nossa igreja em Brasília, e ela me fez o convite para estar aqui em Brasília, morar aqui, fazer um treinamento que alguns filhos de pastores estavam fazendo, e falou, Bia, por que você não vem para cá? Porque você vai sair daí, sair um pouco da sua bolha, para você abrir a mente, fugir um pouco disso, descansar, viver algo novo. E aí, sem nem pensar, eu falei, eu vou. Eu estava até namorando na época. Falei, eu vou. Queria nem saber de namorar, de trabalho, de nada. Falei, Ali eu vou. você enxergou ali uma era luz. Um respiro. Sim. Um respiro. É como se eu precisasse sair mesmo de onde eu estava. Para respirar, para entender ali quem é a Bia, o que realmente ela quer, né? E aí eu vim, isso foi mais ou menos em outubro, e aí quando foi no carnaval do próximo ano, eu já estava aqui em Brasília, morando aqui, larguei tudo para trás, namorado, família. E como que foi, Bia, para você e para eles, né? Eu acho que foi bem complicado para os meus pais. Meu pai, eu tinha muita proximidade com o Tenho, né? A gente era muito junto, fazia tudo junto. Então eu sei que ele sentiu bastante. Mas algo dentro de mim precisava tanto que eu nem pensei muito nisso. Eu só vim. O baque maior foi quando eu saí lá de casa, né? Acordei no meu quarto, no ar-condicionado, tinha banheiro, café pronto, comida lavada, que minha mãe já deixava tudo organizado. Aí vim para Brasília. No outro dia eu acordei num apartamento, no colchão no chão. Acordei com o sol na cara porque não tinha nem cortina. A gente só tinha uma geladeira. Meu Deus. Não tinha nada. Sim. E aí eu falei assim, meu Deus, eu vou ter que construir tudo. O que eu tô fazendo aqui? O que eu deixei o carro, a casa, a comida, a roupa lavada para fazer aqui? Aí por um momento eu pensei assim, eu falei, não, eu sei o que eu tô fazendo aqui, eu preciso estar aqui. Tem propósito. Tem propósito. E aí começou assim, eu já tinha desmamado dos remédios, já estava assim melhorando e foi tudo que eu precisava. Eu falei assim, já que eu tô aqui, eu realmente quero mudar, quero mudança e eu vou me entregar. Busquei muito a Deus, foi uma época maravilhosa. Eu morava com uma amiga minha, Carol. A gente dividia um apartamento. Foi, assim, muito bom também, porque a gente aprendeu muito a lidar com a diferença do outro. Eu falei, Carol, isso aqui é um treinamento para casar, você sabe, né? Porque a gente se respeitava muito, a individualidade. Eu sabia já quando ela estava chateada, ela sabia quando eu estava. A gente se respeitava. Ela fazia o que eu não conseguia, eu fazia o que ela não conseguia. Então foi um período maravilhoso. E aí eu me dediquei muito à igreja, né? Eu tive muito mais tempo. A mim, me cuidei, emagreci, tudo que
a ansiedade me fez engordar. Perdi os 20 quilos, né, quando eu cheguei aqui em Brasília. Então, assim, foi um tempo maravilhoso, que realmente me preparou para o que eu tô começando a viver hoje, né? Bia, e às vezes a gente não entende ali na hora, no ato, a gente não está entendendo nada, né? Como eu estou aqui no meio desse shopping e começo a ter essa ansiedade. Sim. Como começa a desencadear tantas outras coisas, né? Eu estou aqui no meio de um relacionamento, eu estou tendo a minha casa, a minha família, o meu conforto, e mesmo assim eu não me sinto completa. Sim. E aí Deus, ele teve que tirar ali, você falando, eu lembrei aqui de uma parte da Bíblia, né? Que Abraão foi tirado ali do meio da parentela para o crescimento dele, para ir para a terra prometida, né? Sim. E muitas vezes o Senhor, ele traz algo para te trazer um desconforto em nós, para a gente se mexer. Quando a gente está muito no conforto, está tudo muito bem, tudo muito lindo, a visão é o quê? Tá bem, não vou sair daqui. Talvez se você tivesse ali tudo perfeito, tudo pleno, será que você ia ter dado um sim para essa oportunidade de vir para outro estado, de ter essa oportunidade de morar sozinha, de ver uma nova realidade, né? Sim. Então, assim, a proteção dos pais, assim como hoje eu sou mãe e você também, a gente quer proteger. Então, assim, essa nova realidade para você de estar aqui, numa vida totalmente diferente do seu ar-condicionado, do seu carro na garagem, mas ali você foi moldada. Então, o seu tratamento ali não foi só o emocional, né? Sim. Ali foi um passo que Deus permitiu para a chave girar. Para hoje você viver o que você está colhendo. E para hoje você ser testemunho aqui e onde é que você vai. Como você mencionou essa moça que está falando com você. Isso. Então, Bia, você veio, passou por esse momento, passou por esse vale, teve, né, ali mais intimidade com Deus, porque é na dor que a gente busca mais ainda, né, a maturidade espiritual. E depois disso, como que foi? Né, o namoro ficou lá, né? Ficou para trás. Ficou para trás. E aí, como que foi essa jornada sua depois disso? Aqui foi uma escola para mim, né? Eu sou muito grata. Eu amo muito morar em Brasília, meu Deus. E todo mundo fica me perguntando, e aí, Bia, você não vai voltar não lá para a cidade dos seus pais, ajudar lá no ministério, né? Mas, assim, acredito que Deus guia a gente para cada estação, né? Hoje a estação que Deus tem me guiado é meu casamento, a minha maternidade, né? O meu trabalho que eu faço aqui hoje, né? Se o vento de Deus soprar para eu ir para algum outro lugar, lá eu vou. Assim como soprou e você está aqui assim hoje. Assim como eu estou aqui. Mas eu sinto que para mim hoje é o momento de Deus estar aqui, né? Eu passei por isso, tive um acompanhamento da pastora Úrsula, sou muito grata pela vida dela. Pastora Úrsula, pastor Diego, quando eu cheguei aqui, eles me acompanharam nessa fase. Que legal. E aí eu cheguei aqui e eu percebi que a minha área amorosa estava meio defasada, né? Algumas coisas para resolver, né? Eu chegando aqui, eu tive um encontro, reencontrei um antigo namorado meu. E aí, né, eu estava ali no meio de um turbilhão de emoção, me curando da ansiedade. E aí, a confusa, o que é minha voz, o que é a voz de Deus? Sim. E aí eu falei, nossa, mas que coincidência, eu reencontrei ele aqui. É de Deus! É de Deus, eu acho que Deus me trouxe para Brasília para casar com ele. Sim. E aí eu botei isso na cabeça, fiquei. Aí eu compartilhei com a minha pastora. E aí me aproximei. Tava magrinha, bonitinha, né? Tinha entrado assim em forma. Sim. Tava bem. Emocionalmente, vivendo. Fisicamente, espiritualmente. Aí eu falei, né? Então agora que é a hora de reencontrar ele. Tava escrito nas estrelas. E aí a gente se reaproximou e aconteceram algumas situações, ele acabou se afastando novamente. E a pastora Úrsula me prestou um apoio, assim, ela foi literalmente uma voz de Deus na minha vida. E quando eu estava muito triste, vendo que não ia dar certo, o que eu achei que era, né, que estava escrito nas estrelas, ela olhou para mim e falou assim, Bia, você vai fazer igual Lázaro. Você tem 3 dias para chorar por isso.
E depois você vai sair dessa cova e nunca mais vai voltar. Porque essa pendência aí já era para você ter resolvido há muito tempo. Uau. E aí eu falei assim, pastora, como é que eu vou chorar só 3 dias? Eu preciso de pelo menos 3 meses. Aí ela, Bia, quantos anos essa história te persegue? Né? Essa questão do seu afetivo, né? Do relacionamento. Há quanto tempo isso te persegue? Você precisa resolver. Você tem 3 dias, já deu tempo suficiente. Vou te dar 3 dias. Quando der 3 dias, a gente conversa. Nossa, coitada, a minha amiga que morava comigo, caiu bem no dia do aniversário dela. Aí eu, muito triste, a gente foi no lago fazer um sup. Aí eu lá no lago, assim, ó, no sup, triste, abalada. Em outro mundo. Em outro mundo. E minha amiga lá, feliz, que era o aniversário dela. E quando deu 3 dias, eu tive uma experiência com Deus. E aí Deus realmente me mostrou. Falou assim, ó, realmente, esse túmulo é para você fechar e nunca mais abrir. Meu Deus. E aquilo ali, eu duvidava que eu só ia conseguir chorar 3 dias. Eu duvidava. E aí, esse túmulo não é para você. Você vai sair, fechar e nunca mais vai entrar novamente. Porque eu tinha deixado esse túmulo aberto, né? Sim. E nisso eu já tinha conhecido meu marido, o Gabriel. Mas ele é mais novo que eu, e eu falava assim, não, Gabriel não é pra mim, ele é mais novo que eu. Eu falava que nunca ia casar com o mais novo. Se os mais velhos me deram trabalho, se eu casar com o mais novo, lascou. Lascou. Então eu tive muito essa resistência, né, com ele. E foi bem nessa minha transição de abandonar essas situações antigas que eu tinha, e apareceu o Gabriel. E aí a minha pastora olhou para mim e falou assim, uai, Bia, pode ser que seja esse namorado que você teve, ou pode ser que seja o Gabriel. Não sei, mas você vê claramente que tem propósito, mas você precisa construir a vida com ele, que ele era mais novo. E tá até mais avançado, mas tá totalmente fora do seu propósito. Aí você que sabe. Nossa, aí depois dessa... Aí você que... Ou seja, gente, como é essencial a gente ter pessoas íntegras de Deus com a gente. Meu Deus do céu. Depois ela ainda soltou assim, né? Porque a decisão é nossa, então ela não podia falar ou é um ou é outro. Sim. Aí ela falou assim pra mim, mas pode não ser nenhum dos dois. Aí parou. Aí eu, aqui rodando aqui a cabeça. Eu disse, pode ser que não seja nenhum dos dois. Aí desencanei, resolvi a questão, né? Fiz tudo que o acompanhamento com a pastora, ela me ajudou, consegui resolver essa pendência desse relacionamento antigo. Realmente abandonei, fechei essa cova, nunca mais voltei. E segui, buscar Deus. Foi quando a gente realmente começou a conversar mais, né? O Gabriel. E a gente se conheceu, conversou, né? E realmente eu comecei a ver propósito. Ver que realmente ele era um terreno fértil. Peguei ele ali na planta, né? Como a gente fala, eu peguei esse apartamento e foi na planta. A primeira vez que a gente saiu, ele nem dirigia. Eu que dirigi o carro. E hoje o Gabriel, meu Deus, ele conseguiu já construir muita coisa só em 3 anos de casamento. Ele tá bem melhor que eu no emprego, graças a Deus. Tá bem, a gente tá... Realmente Deus foi confirmando, Deus foi dando os recursos. Quando a gente foi casar, as portas se escancararam. Foi uma coisa assim, de maluco. Como do jeito que as portas se escancararam. Na lua de mel, eu tava contando pra Monique que eu queria muito uma geladeira quando a gente foi casar. E quando eu vi tudo que a gente tinha ganhado, dinheiro, a gente precisava de dinheiro para viajar, eu falei, não vai dar para comprar essa geladeira. E eu fiquei triste, lá na minha lua de mel. Tive uma crise de ansiedade na minha lua de mel. Aí eu, triste assim, foi aí que eu vi que o Gabriel realmente era a voz de Deus na minha vida. A gente lá no lugar dos meus sonhos, consegui ir pra Grécia. Eu falava há anos que meu sonho era passar a lua de mel na Grécia. Ai, Deus é Deus dos detalhes, né? E eu lá na Grécia, em Santorini, no quarto do hotel, chorando.
com crise de ansiedade. Aí eu falei, meu Deus, eu fui muito irresponsável. Como é que eu gastei dinheiro para vir para cá? Eu não vou ter dinheiro nem de comprar a geladeira que eu sonho. Geladeira de 2 portas. E não sei o que eu quero e tal. E chorando. E o coitado do Gabriel, assim, ó. Estava esperando era outra coisa, né? Não uma crise de ansiedade. Sim, na lua de mel. Aí ele olhou para mim assim, não, vamos orar? Aí botou um louvor. E aí o Gabriel começou a orar. E eu chorava. Aí Deus começou a dar palavras para ele. E uma das palavras que Deus deu foi sobre o maná, né, da provisão. E Deus falou assim, ó, Bia, Deus deu um dinheiro pra gente hoje, pra gente usar hoje. É o maná que a gente tem pra viver aqui. A gente tá no seu sonho. A gente tá no lugar dos seus sonhos. Então Deus deu essa provisão pra gente curtir aqui em paz. O hoje. O hoje. Sim. A gente tem esse dinheiro pra ir comer, pra ir passear. Não precisa ficar preocupada com a geladeira. A gente chega lá, a gente vai resolver. Aí tá. Aí eu assim, então tivemos uma experiência fantástica com Deus essa noite. A gente ficou orando, chorando, orando junto. E eu até brinquei aqui com a Mônica. Eu falei assim, a minha maior experiência da lua de mel, todo mundo fala assim, né? Vai ser, hoje tem, vai ser isso. Claro, né? Que também teve. Mas a nossa maior experiência na lua de mel foi espiritual. Foi nesse dia, quando no quarto Deus falou com a gente assim, de uma forma absurda. E eu tava com muito medo, porque com os preparativos do casamento eu não tinha conseguido fazer roteiro direito, nada. Então tava meio solto. Sim. E eu com medo. Poxa, um país que fala grego. E eu falei, nossa, e agora? E aí Deus falou assim pro Gabriel, Gabriel, eu criei o mundo com a palma da minha mão. Eu sei exatamente o que cada coisa tá em seu lugar. O lugar que você tá foi eu que criei. Meu Deus. Você não precisa ter medo de andar aí. Você vai conseguir passear, vai conseguir fazer tudo que você precisa, porque foi eu que criei. Antes de você estar aí, eu estava. Uau. E aquilo, assim, para mim, quando o Gabriel me deu essas 2 palavras que Deus deu para ele lá, eu falei assim, pronto, agora vamos gastar. A gente saiu, passeou, tomou sorvete. E no outro dia disso, o Gabriel recebe uma ligação de um amigo que indicou ele para um emprego. E ele recebeu uma proposta de emprego e assinou o contrato na lua de mel. Meu Deus. E o salário desse emprego era o valor exato da minha geladeira. Jesus, gente, olha isso! Acredito. Que bênção! Chegando em lua de mel, comprei minha geladeira. E aí, a partir daí foi só milagre. E assim, como eu fico encantada, sabe? Com a mão de Deus, Bia. Ele é um Deus dos detalhes, né? Você falando aí, e eu venho aqui passando um filme na minha mente, enxergando assim Deus em cada processo da sua vida. Sim. Teve o processo da ansiedade, que às vezes a gente olha, né, e fala, nossa, olha só, é de Deus e passa por isso, e a gente não tem o olhar do Senhor, né, que Deus ele olha ali na frente. Então, através dessa situação, Deus te colocou em outro ambiente, em outro lugar, porque era aqui que Ele tinha algo a mais para você. Sim. Essa sua intimidade com Ele, igual você falou. Eu entendi que existia o Deus dos meus pais, eu também tenho o meu Deus, a minha busca pessoal. Sim. E você teve várias experiências aqui. Depois disso, esse processo de fechar um ciclo, né? Então, você tinha um relacionamento pendente, onde ali naquela hora você falou, nossa, é a oportunidade, né? É a pessoa, eu vim para cá foi por isso, porque às vezes a nossa emoção traz a confusão, né? Sim. Aí fica a emoção e a fé. Sim. E depois de toda essa situação onde a sua líder, que eu sempre menciono para vocês, a importância de ter um acompanhamento, de ter uma pessoa de Deus ali para te direcionar, para te incentivar, para mostrar, para ajudar no processo da caminhada. Então, naquele momento, ela falou, olha, deixa eu te falar, são 3 dias, você vai ter o seu luto nesses 3 dias e vamos fechar, vamos cessar. Encerrar esse ciclo, né? Encerrar esse ciclo. Para poder começar o que realmente, o ciclo que Deus tem para você. Exatamente. Então, muitas vezes, a gente não vive um novo ciclo na nossa vida porque a gente fica amarrada com o passado. A gente fica amarrada com aquilo que, no fundo, a gente sabe. No fundo, a gente sabe que não é o caminho, que não é a pessoa, que não é o propósito, mas as nossas emoções ficam tentando arrancar.
Então, no momento que a sua decisão, então Deus, eu vejo um Deus que ele espera primeiro a nossa posição, a Sim. nossa decisão, para depois ele dar os novos passos. Sim, exatamente. E a partir do momento que você fechou o ciclo, o Senhor abriu outro na sua vida. Aí você começou a viver um novo processo, onde, na verdade, Líbia, quando você estava falando, dá para entender que você estava tendo ali mesmo, era um relacionamento, era com Deus. Né? O seu momento com seu marido foi consequência do que você estava vivendo. Sim. Quando você se curou, quando você fechou o ciclo, Deus falou, agora sim, você está preparada para o meu novo. Sim. E para fechar... O processo prepara, né? Exatamente, o processo prepara. Uhum. E depois de tudo isso, na lua de mel, você relata agora aí. Nossa, eu preocupada com amanhã, com a geladeira, o meu sonho. E o Senhor olha e fala, filha, vivo hoje, um maná. Uhum. Quantas vezes hoje a nossa sociedade é uma sociedade que fica focando muito mais no futuro do que o hoje. Sim. Perde a oportunidade de viver o presente, de viver a graça de Deus. Porque, nossa, é aquela conta, é aquele projeto, é o carro novo, é isso, é quando meu filho crescer, é quando ele ir para a escola que eu vou ter tempo para fazer isso. E a nossa vida fica sendo procrastinada, sim. Traz ansiedade e não vive a bênção diária do Senhor. Sim, sim. Quando a gente para ver todas as desculpas e preocupações, coisas que nos assolam mesmo, provavelmente a maioria delas, elas têm uma raiz do mundo, uma raiz assim, carnal, né? A preocupação com finança, a preocupação com eu vou poder, será que eu vou conseguir, com tudo que tem a ver com a construção terrena. Né? Não que a gente não tenha que se preocupar e ser irresponsável. Então eu vou viver pela fé e ser irresponsável aqui porque Deus vai fazer. Não, é todo um processo de você entender ali, estar alinhando a sua vida com a vontade de Deus, né? Eu não posso ser irresponsável, até mesmo porque a gente tem filhos agora, né? Como é que eu vou ser responsável de falar que eu estou vivendo sem fazer a minha parte, né? Sim. Eu preciso fazer a minha parte, mas eu não posso deixar que a minha dúvida carnal, a minha dúvida humana, os meus pensamentos humanos e coisas que vão passar, que vão ficar aqui na Terra, ganhem força e me atrapalhem de viver o que é eterno. Seja maior, o carnal seja maior que o espiritual. E aí uma coisa que você estava falando aqui é muito importante, é isso, a nossa conexão com Deus, igual você falou do seu esposo. No momento ali, né, da sua crise, da sua dor, o que ele falou? Vamos orar. Uhum. Ele não falou, não, então vamos resolver, vamos contar o dinheiro, vamos abrir mão desse passeio. Não, vamos orar. Então, por isso, mulher, você solteira, sabe? Tenha essa busca, ora, peça ao Senhor um homem que seja um homem de propósito. Um homem que, quando você estiver caindo, é o que a Bíblia diz, né? Você está caindo, ter para levantar. E isso é o casamento. Então, a importância da gente escolher aquele que vai nos ajudar na caminhada com Cristo, que vai nos ajudar no momento do nosso vale. E assim para a gente também ser na vida deles, né, Bia? Então, é muito lindo ver essa sua caminhada, essa sua busca, essa sua humildade de quando você estava mal, você não ficou acuada, você não ficou preocupado o que é que os outros vão falar de mim, sendo uma filha de pastor e passando por isso. Você aceitou a ajuda. Sim. E por isso, através do seu coração, através da sua entrega, através de portas que o Senhor falou, agora é hora de fechar, que eu vou te trazer novas portas, você veio através da sua obediência. Sim. E é por isso que hoje você está aí, vivendo tudo aquilo que Deus está te dando, né? Sim, e tudo aquilo que Ele ainda vai te dar, né, Bia? Essas duas chaves são muito importantes, né? Essa questão de ocultar as opiniões externas e de não se comparar, né? Quando eu estava assistindo o testemunho aqui, que eu esqueci. Não, foi a outra que ela tá tentando engravidar. A Cilian. A Cilian. O que eu achei mais fantástico é que ela deu a cara a tapa dela. Quantas mulheres estão passando por esse processo e não tem coragem de falar? Sim. Geralmente é porque ela tem uma dúvida na fé dela,
mas ela veio aqui e falou assim, não, eu creio até o fim. E a gente, enquanto cristã, a gente entende que a vida aqui na Terra não é o fim quando ela acaba, né? Sim. É só o começo. Então, duas coisas que para mim nesse processo foram muito importantes foi essa questão da identidade, de ter descoberto nesse processo de terapia e tal, quem realmente eu sou, o que realmente eu acredito, o meu caminho, né? Meus pais me ensinaram e eu precisava me afirmar quem realmente eu sou, o que realmente eu acredito, quem realmente é Jesus para mim. E essa questão de ocultar o externo, né? Quantas pessoas podem achar ela, que compartilhou o testemunho dela aqui, que loucura, por que ela está compartilhando? Ela nem conseguiu. Nem conseguiu. Né? E quando a gente dá voz a essas pessoas, a gente não consegue passar pelo nosso processo de cura e não consegue viver aquilo que Deus tem para a gente, né? Então, 2 fatores que eu acho assim importantes para viver isso é, primeiro, essa identidade, né? Essa autoestima de saber se posicionar, de saber falar, de adquirir isso, que eu acho que foi algo que eu desenvolvi, e de realmente não ligar o que as pessoas falam, porque realmente sempre vai ter gente falando. Se você não engravida, vai ter gente falando. Se você engravida, vai ter gente falando. Se você não casa, vão falar, eita, nem casou. Se você casa, vão falar, eita, casou com esse novinho. Se quer ter mais filho, meu Deus do céu, Deus, mulher. A gente mundo, não pode mulher. nem ter 3 filhos mais. Que o povo fala, ai, 2 filhos, agora tá bom, né? Tá bom pra você, mulher. Você já teve 2, tá pagando suas contas? Então deixa eu escolher os meus. E aí vão falar. Se você faça muito, faça pouco. Se você expõe sua situação, se você não expõe, sempre vai ter alguém falando. Por isso que essa questão da identidade, da autoestima é importante, porque sempre vão falar. Então, o nosso posicionamento que é o que define, né? Exatamente. E é para fechar assim, com chave de ouro. Saiba quem é você em Cristo, sabe? Se é para preocupar com o que alguém vai falar de mim ou pensar de mim, preocupe com o que Jesus vai falar de você. O que Jesus vai olhar para você no dia que você encontrar ele, o que a gente espera, né? Sim. Que ele fala assim, vem cá, você não fez isso, isso e isso, né? O projeto que eu tinha na sua mão, porque fulano me deu aquela opinião. E o que Deus está falando para você? Sim. Então, busque ter intimidade com Deus. Busque ouvir a voz de Deus. Porque quando a gente ouve a voz de Deus, tranquilamente você toma suas decisões certeiras em paz. E as coisas fluem. Então, mulher, às vezes, algo na área da sua vida está aí, né, empenhada, não está acontecendo, não está fluindo, porque você não está tendo a sensibilidade de ouvir a voz do Senhor. Então, busque isso, né, Bia? Sim. Monique, mas é desafiador, então esteja com pessoas que vão te ajudar nessa caminhada. Quando a Beatriz passou pelo vale, ela não ficou lá também, não estou ouvindo e eu estou na dúvida, então eu vou fazer do meu jeito. Não, ela buscou ajuda. Veio a liderança, Deus vai colocando pessoas, né? E a gente está preparada para receber também a ajuda do Senhor, não ele descer da terra e falar, eis que te digo. Sim, né? Porque se a gente for esperar isso, então. pode ser que ele apareça, né? Mas ele fala ao nosso coração em todas as circunstâncias. Sim. Ele não precisa descer em carne, né? Exatamente. Ele já desceu, fez aqui o serviço dele e agora ele está disponível para você, aonde quer que você esteja. Amém. E isso guia toda a nossa vida, né, Bia? É bênção demais, gente. Tudo fica leve, né, Bia? A gente passa por dor, a gente passa por aflição, a gente passa por desafios, mas é diferente quando a gente está sabendo que a gente está indo pelo caminho que o Senhor tem para nós. Sim. É leve. E para fechar, minha irmã, eu quero que você olhe agora para ela, para essa mulher que está ali do outro lado, esperando esse testemunho aqui, meu Deus, né? Eu tenho certeza que muitas respostas já veio para você. Mas, Bia, olhe para ela que está ali do outro lado. O que você tem para dizer para essa mulher hoje? Resumindo, é difícil, né? Resumir, mas essas coisas, 2 coisas que me ajudaram muito. Foi o autoconhecimento, para que eu tivesse essa autoestima de conseguir tomar as minhas decisões por mim mesma, né? E calar as vozes externas, né? Até para hoje eu consigo tomar decisões por conseguir calar as vozes externas. Quando eu decidi ter filhos, as pessoas falavam para mim, nossa, mas você só tem 1 ano de casada,
você já vai ter filhos? Eu falei, uai, mas quem guia a minha vida não é o medo do que eu vou conseguir fazer, é a voz de Deus para mim. Se esse é o momento e Deus me trouxe até aqui para isso, eu vou viver isso, né? Então, para tudo na vida, para você tá solteira, para você namorar, para você casar, para você ter filhos, para você ter um emprego, para você se dedicar à sua casa, ao seu lar, seja para tudo isso, o que tem que ser o fator decisivo, né, na sua vida é a voz de Deus. Amém. E aí você precisa analisar o que está falando mais alto na minha mente. São as vozes do mundo, o medo, a insegurança, o medo financeiro, ou é a voz de Deus, né? Eu preciso sempre deixar que o que eu construo para a eternidade seja maior do que a voz do meu medo. Então eu levo isso muito para minha vida e eu creio e desejo que você também vai viver isso que vai guiar a sua vida, suas decisões, sua família, seu casamento, em nome de Jesus. Amém, amém. Bia, eu quero te agradecer. Muito obrigada pelo seu sim. Eu sempre menciono aqui, esse projeto é um projeto que o Senhor plantou no meu coração, Sim. onde Ele vai me trazendo o nome de mulheres para sentar nessa cadeira e falar aquilo que antes era uma dor, hoje é um testemunho. E eu tenho certeza, minha irmã, que o que você disse aqui vai ser candeia na vida de muitas mulheres ali do outro lado, viu? Amém. Deus abençoe. Eu que agradeço. E um abraço para todas vocês. Acompanhe o nosso canal. Semanalmente nós estamos aqui com testemunhos lindos, assim como o da Beatriz. Deus abençoe. Uma ótima semana. Tchau, tchau. Tchau.